E aí? A história de um cara aqui, Caio. Ô, Caio, eu sou músico desde os 6 anos de idade. Agora fui pra igreja, sabe? Acabou pra ele. É, né? músico desde 6 anos de O idade. cara é um virtuoso, assim. Foi pra igreja agora. Foi pra igreja. Né? Calcula. Eles me disseram, cara, que era pecado trabalhar com música e ser crente. Ah, é? Era pecado. Abandonei tudo, cara. Imagina Mozart. Olha o que a igreja ia fazer Mozart, com uma crise de culpa, aquele pai dele, explorador, doidão, que sumia, que só queria saber de dinheiro do menino, que queria que ele fosse um Mozart gospel entre a Áustria, a Itália e França. E aí um dia Mozart explorado, e encontra alguém que diz: Mozart, Jesus te ama. Aí Mozart acredita nisso e vai para uma igreja. Chega lá, era só grupo. Jesus só amava Mozart, para o Mozart ir até a igreja, até o templo. Chega lá, o pessoal diz: olha, Mozart, o Senhor vai tirar essa angústia do teu coração, mas nunca mais tu vais poder tocar, porque música é do diabo, Mozart. Mas o Senhor vai te dar paz e vai te salvar. Aí o Mozart nunca mais tocou. Você sabe que dentro dessas igrejas aí eu conheci um monte de Mozart, de Tom Jobim. Conheço. Puxa. Conheço gênios impedidos. Olha, quando eu tinha, na década de 60, alguns dos melhores e mais promissores jogadores de futebol com quem eu joguei eram crentes proibidos de jogar bola por suas igrejas, pais, parentes e amigos, e que jogavam comigo escondido. Habilidosíssimos, eu dizia: esse cara, meu Deus, tinha que ir comigo. Eu convidava para ele jogar no meu time, no Ingá Futebol Clube, nos times de praia. Ele dizia: não posso, vão ver, só posso jogar aqui escondido na várzea. Habilidosíssimos, porque a igreja proibia. Músicos, intelectuais, você tem esses intelectuais todos. O Paulo Freire, presbiteriano, não aguentou ser presbiteriano. A opressão. É mesmo, cara. O Rubem Alves, que infelizmente morreu há pouco tempo. Sim. E na minha maneira de ver, viveu os últimos, sei lá quantos anos da vida dele como um grande bundão, negando as essências do evangelho mais puros na vida e dando uma de um indivíduo só politicamente correto. Lamentei. Mas o que aconteceu? Foi um cara que um dia teve uma experiência com Jesus, na adolescência, na primeira juventude, acabou dentro do seminário presbiteriano de Campinas, numa época em que ninguém cria em nada. E o cara perdeu a fé para sempre. E depois foi perseguido pelos conservadores, reverendo Bonerges de Ribeiro e Companhia Limitada, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, década de 60, até que não aguentou mais, pulou fora, com quase todos os outros intelectuais da igreja. Meu amigo Rubens César Fernandes, lá do Viva Rio, meu Deus, cresceu na mesma igreja que eu. Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói, Igreja Presbiteriana Betânia. Eu fui presbítero do pai dele, Dr. Rubens César Fernandes, da mãe dele, Dona Idalete, da casa dele. Cara que cresceu na fé. Chegou uma hora que nunca mais quis ir na igreja, sabe por quê? Porque um membro da igreja, oficial de marinha que eu conhecia muito bem, que já faleceu, ligou para o pai dele e disse: olha, estou cumprindo a minha obrigação cristã de avisar o senhor antes que estou entregando o seu filho para o DOI-CODE. Que isso, cara? Só porque o filho dele, o Rubens Serva, tinha uma relação boba e ingênua com a Uni, que não era nada, era uma relação pequena. Aí ela teve um rapaz que veio se esconder em Goiás. Veio se esconder junto à guerrilha, pensando que estava seguro. E o pau cantando era em Goiás. Ele descobriu depois que tinha vindo para o pior lugar do mundo. Que isso, cara? Até que os pais, que graças a Deus tinham algum dinheiro, conseguiram tirá-lo clandestinamente do Brasil. E ele ficou 8 anos na Polônia. E depois nunca mais quis ouvir falar de igreja, até a gente voltar a ficar próximo e amigos. Quando eu comecei a levá-lo de volta a muitas coisas. E cheguei até a levá-lo para pregar na Catedral Presbiteriana do Rio.
Então, gente sendo perdida por causa disso. Quanta gente foi perdida, quanta gente é perdida. Uma coisa bonita que eu estou vendo são os ateus evangélicos começarem a parar de ficar com aquela raiva. Você notou como a internet parou com aquela postagem? Há 2 anos atrás você abria a internet, isso era postagem de ateísmo evangélico zangado com ódio. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Cada vez mais eu encontro centenas, milhares de ateus aqui no Papo de Graça, dizendo, olha, Caio, eu não estou mais a fim de confessar as coisas que eu confessava, mas eu quero te dizer que eu estou confessando todas aquelas coisas que você anuncia como evangelho. Eu digo amém. Eu digo, então tá bom, meu irmão, não precisa passar disso não, deixa que o mais o Senhor fará. Mas e aí, prossegue. Pois é, Caio, abandonei tudo para seguir essa loucura desse evangelho. Enfiaram na minha cabeça que eu tinha que dedicar minha vida, aspas, servindo a Deus. Uhum. Cheguei a vender minha casa toda, com móveis e tudo, para servir a igreja, pois eu achava que estava fazendo a coisa certa. Que coisa. O pior é que isso enfiaram também na cabeça da minha esposa. Tadinho. No fundo, a música sempre esteve viva dentro de mim. Resumindo, Caio, ouvindo o Papo de Graça, minha mente se abriu e decidi voltar a trabalhar com música. Amém. Até porque desde o dia que parei com música, há 14 anos atrás, eu nunca mais consegui me estabilizar financeiramente, Caio. Imagina só, claro, ele parou de fazer a coisa que ele ama. É uma desgraça. Ele passou 14 anos desnecessariamente, meu Deus, dedicando a vida a um Deus que não é Deus, que era apenas uma proibição antivida, impetrada por loucos. Isso tudo, amigo, desculpa eu lhe dizer, porque o povo perece por falta de Novo Testamento, perece por falta de Evangelho, perece por falta de crer no Evangelho puro e simples de Jesus. Perece porque Jesus não é o Senhor da igreja. Porque se a palavra de Jesus fosse tudo, o resto não aconteceria. E aí? Não aconteceria porque você descobriria que não tem homem, nem mulher, nem cardeal, nem bispo, nem apóstolo, nem ninguém com poder de acrescentar nada e tirar nada da palavra de Jesus. Portanto, você obedeceria apenas o Evangelho e honraria os apóstolos apenas os que fossem coerentes com o Evangelho, e tão somente com o Evangelho, e não fizessem acréscimos e nem diminuições. Porque eu tenho um só pastor, um só bispo da minha alma, que é Jesus. Há uma só palavra na minha cabeça, há um só Senhor, há uma só fé. Paulo é meu irmão, meu colega. Paulo, falando o que me ensinou, é apóstolo de Jesus. Mudando qualquer coisa é anátema. Tudo muito simples assim. Pedro é Pedro enquanto é fiel. Pedro que nega o Evangelho é simplesmente um apóstata. Gente, só Jesus é tudo. E aí? Nesses 14 anos, Caio, só situações humilhantes. Até fome passamos. E até hoje estamos passando dificuldades. Enfim, desde o dia que passei a assistir o Papo de Graça, minha mente abriu e eu voltei a tocar. Amém. Na noite. Amém. Porém, a minha esposa não aceita. Tadinha. Que ela está na parada. E estamos em pé de guerra. E a esposa deve estar pensando que se ele tocar na noite, ele vai arranjar mulheres, vai ficar beberrão, vai virar um ébrio. Ele tem que dar a ela essa paz de coração. Ele deveria levá-la. Leva ela para ser produtora dele. Deveria levá-la, botar ela lá com ele, tranquilinha, para ela ver. É bom. Olha, aqui em Brasília está cheio. Todos os nossos amigos aqui, músicos, tocam na noite. Todos. Praticamente todos os meus amigos músicos cristãos hoje em dia são os que tocam na noite. Todos. Toninho Maia. É um exemplo. Toninho Maia. Muitos.
Poxa, O nosso querido Fernando apaixonado. Merlino, é só o que ele faz, é tocar na noite, com grandes nomes da noite. O músico tem que tocar. E pregando a palavra o tempo todo. Onde ele vai é evangelho, evangelho, evangelho. E a reunião dele toda terça-feira lá em Copacabana. Querida, eu queria que a sua esposa agora estivesse me ouvindo, eu espero que ela me ouça. Você só tem que saber quem é o seu marido. E não ter medo. E acompanhe o seu marido, porque não tem nada demais nisso. Nada demais. Nada demais. Acompanhe seu maridinho. Chame a sua esposa para assistir você, me assistir na reprise. E se ela quiser, diga para ela escrever quais são as angustiazinhas do coração dela, que eu terei prazer em tentar responder. Tá legal? Olha só, vou mostrar para você, meu amigo, um grupo musical. Olha só como quando a música está dentro da gente, não dá para reprimir em lugar nenhum. Como quando qualquer coisa está dentro da gente. Imagina alguém tentando me fazer parar de anunciar o Evangelho. Sim. É impossível, cara. Caião, É impossível, sim. a esposa dele acabou de chegar, tá do lado dele. Está do lado ouvindo, dele, está nesse me ouvindo. momento. Então, graças a Deus, se ela não ouviu antes, você vai ouvir, minha querida, o que eu falei antes. Mas eu só quero que você tenha paz no seu coração. Eu entendo você. Você foi catequizada numa igreja em que fizeram um homem talentoso parar de tocar durante 14 anos, porque isso era coisa do diabo. Eu imagino o que entrou na tua cabeça. Se ele for tocar na noite, ele vai se corromper, ele vai cair na orgia, ele vai se perder, ele não vai honrar a Deus, ele vai tocar a música do mundo. Não existe nada disso, só existe um coração que é de Deus ou não é de Deus. Porque é do coração, querida, leia em Marcos 7, que procedem os maus desígnios, não é o que vem de fora, é o que vai de dentro. E eu dizia, aqui entre nós, está cheio de santos de Deus, vivendo honestamente, ganhando a vida tocando na noite, ou à tarde, ou em happy hours, onde dá. Sim. É o dom deles, é o talento deles, assim como tem gente que faz programa de computador, tem gente que joga futebol. Nosso querido Kaká é cristão, está lá jogando futebol, qual é o problema? Ele tinha que jogar só em futebol de salão de igreja? Ou não jogar em lugar nenhum? Futebol de salão de igreja. Que Futebol isso? de salão paroquial. Paroquial, Kaká. Já Em pensou? vez de botar o dom dele para fora, e eu estava contando... Neymar, o pô. Neymar, quantas pessoas lindas a igreja já matou nos dons dela por causa disso, e foram embora. Ângela Maria, você sabia que a Ângela Maria era cantora cristã, só cantava em culto? Não sabia, não. Foi linda, só cantava em cultos a Ângela Aí Maria. teve que... Aí oprimiram tanto a Ângela Maria, quando ela foi cantar em programa de TV, que a Ângela Maria se desviou Então ela de zanga. teve uma carreira em pecado. Em pecado. Em pecado. Só porque foi cantar na fora. rádio. Cantar. Podia estar cantando na igreja, cantar na rádio, cantar na TV. Podia estar aí normal, vivendo uma vida normal. E como ela, muitos outros, meus amigos, milhares de outros. Então, querida, eu estava dizendo para o seu maridinho agora, quando o dom está dentro da gente, não há o que a gente possa fazer. E se a gente não o realizar, a gente morre. Como aquele homem que pegou o talento e enterrou. Sabe o que o pessoal da sua igreja disse para o seu marido? Disse para ele o seguinte: pega o teu talento, Que Deus te deu, e enterra. Porque Deus é um homem severo. Está lá em Mateus 25. Deus é um homem severo, que ajunta, que ceifa o que ele não semeou e ajunta o que ele não espalhou. E o teu marido ficou 14 anos com medo e enterrou o dom dele. Ora, lá em Mateus 25, quando o Senhor volta, procura esse que enterrou o dom e diz: por que você foi um servo malvado? E pegou o dom lindo que eu te dei e enterrou. Hoje é o dia da graça de desenterrar esse dom, porque Deus não é severo, Ele é amor, Ele é misericordioso. Misericórdia, o diabo nunca deu dom nenhum para ninguém. O diabo perverte os dons de Deus na vida da gente. Mas dom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, diz o apóstolo Tiago, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação.
Se você quiser que o seu marido engula o dom dele, você vai fazer dele o ser mais infeliz da terra. Você não vai gostar do homem que será o seu marido. Confie no seu marido. Acompanhe o seu marido. Vá com ele à noite, quando ele for tocar, vá com ele. Seja mulher dele também nisso, cúmplice dele, companheira dele, colega dele, produtora dele, ajudadora dele. Vá com ele, a vida de vocês é comum, é uma só. Eu vou mostrar uma música tocada por uns homens numa oficina. Olha só, quando a arte está dentro das pessoas, ninguém nem nada segura. O dom da gente, diz Paulo em Romanos, que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha só, deixa meu áudio aberto. Olha, brother, isso é uma oficina, brother. Massa, brother. Olha aí. Quem é que vai impedir um dom de se manifestar? Ele vai aparecer em qualquer lugar, e se ele não se manifestar, é porque o ser humano que o engoliu vai infartar de tristeza, infartar de frustração. Porque tudo é arte quando você a carrega. Então, minha amiga, esposinha do artista infartando há 14 anos, numa igreja onde ele não tinha nem a liberdade de brincar de fazer música, na oficina da comunidade. Repete, por favor, estava pedindo para repetir. Nem na oficina da comunidade. Imagina a frustração dele hoje, a dor dele hoje. Então não seja você uma rolha tão desnecessária, criando espaço para Satanás separar vocês. Você está pensando que é a proibição dessa igreja que une vocês? Não é não. O que une vocês é a verdade, é o amor, é você de fato se casar com ele em tudo e ele com você em tudo. E não haver divisão, e não há por que haver divisão. Porque quem criou a música foi o Senhor, querido. O diabo nunca inventou nenhuma sonoridade maviosa no universo. Até as estrelas cantam, hoje a gente sabe. Tudo louva a Deus. Deixa o seu marido ser ele, cheio do Espírito Santo. É o que eu peço a você e a todos que me ouvem carregando o mesmo dilema. Fiquem livres dessa opressão. Deus é amor e a arte é dele, em nome de Jesus. Coisa boa, coisa linda. VNV TV, o canal é você.